Eu sou o pastor Eduardo e eu sou o pastor da Igreja Batista no bairro do Areal e eu quero compartilhar com você nessa noite a Palavra de Deus. Quero compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus. Quero compartilhar com você aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E eu quero compartilhar com você um trecho da Palavra do Senhor. Eu quero ler com você um trecho da Palavra do Senhor que está no livro do Êxodo. Eu quero refletir com você hoje e talvez, muito provavelmente nas próximas semanas também, sobre um período da história de Israel muito interessante, que é o período que compreende aquele momento em que o povo de Israel sai do Egito e a chegada do povo de Israel na Terra Prometida. Eu quero falar com você sobre essa jornada do povo no deserto. E eu quero hoje ler com você um texto que está no livro do Êxodo, no capítulo 15. Eu quero ler com você a partir do verso 22. O texto bíblico é Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22. Êxodo 15, a partir do verso 22, fala exatamente a respeito daquele momento imediatamente posterior à travessia do Mar Vermelho. E o texto diz assim, olha: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Essa é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Que o Senhor use a sua palavra nessa noite para falar ao nosso coração, amém? Para nos conduzir segundo a sua vontade. Eu quero falar com você sobre esse período interessante da vivência do povo de Israel, que compreende essa jornada, esse caminho feito pelo povo de Israel no deserto. Não vou falar sobre todos os momentos, mas quero destacar alguns desses momentos e hoje, muito especialmente, falar sobre esse momento imediatamente após a travessia do Mar Vermelho. Esse período no deserto é um período interessante de algumas características peculiares, de algumas características particulares. O período no deserto é, por exemplo, um período de escassez. O deserto é um lugar onde não há abundância de nada, além de areia, claro. O deserto não tem abundância de coisa nenhuma, muito pelo contrário. Uma das realidades do deserto é exatamente a escassez. É um período em que o povo vai viver com pouca comida, com pouca água, racionando e vivendo no limite o tempo inteiro. O deserto é um período de escassez. O período no deserto é um período de confrontação com as limitações. O povo vai lembrar no deserto das suas incapacidades. As suas incapacidades de prover solução para os seus problemas, as suas incapacidades de prover recursos para a manutenção da sua vida. O povo vai ser lembrado das suas limitações. O deserto é um lugar de medo da morte. De vez em quando, esse medo ele alcança aqueles que estão peregrinando, caminhando no deserto. Uma outra coisa que acontece no deserto é um grande foco no presente. Nós vamos ver como o povo de Israel, durante esse tempo,
e isso vai acontecer já no texto que lemos hoje, como o povo vai se concentrar tanto naquele problema que estão vivendo, que perdem de vista coisas que Deus acabou de fazer e coisas enormes, grandiosas que Deus acabou de fazer. O período no deserto é um período de grande foco no presente, nos problemas de hoje. O povo não consegue muito levar em consideração o que viveu no passado e nem olhar com esperança para o futuro. O período no deserto é também um período de passagem. O deserto não é um lugar de moradia. O deserto é um lugar de passagem, de peregrinação. O povo está no deserto indo na direção de outro lugar, sendo preparado para algo que virá. E eu quero encontrar nessa realidade peculiar do deserto algumas semelhanças com momentos que a gente vive na nossa vida. Quem sabe com o momento que nós estejamos vivendo hoje, nesse tempo. Nós também vivemos um período de escassez, um período onde não há fartura, onde a gente precisa pensar muito bem como a gente usa os recursos que a gente tem. Quem sabe nós estejamos vivendo também num período de confrontação com as nossas limitações. Nós estamos sendo lembrados de que a vida é tão frágil que de uma hora para outra pessoas que bem estavam não estão mais entre nós. Nós somos lembrados da fragilidade dos nossos planos, das limitações que nós temos para determinar se podemos ou não fazer algo amanhã. Esse é um tempo, quem sabe, de medo da morte, onde algumas pessoas estão preocupadas em serem contaminadas com esse vírus, com a maneira como, quem sabe, a doença se desenvolve nos seus corpos, com medo da morte. Quem sabe esse não é um tempo em que você está tão concentrado nos desafios do presente que está também perdendo de vista o que já aconteceu no seu passado e o futuro que Deus tem prometido. Em todas as circunstâncias, precisamos nos lembrar de que o deserto, mesmo os que vivemos hoje, é um lugar de passagem, onde nós estamos sendo preparados para algo que virá. Os acontecimentos que nós vimos e aqueles que nós ainda vamos ver nesse tempo se dão depois da travessia do Mar Vermelho. Aqui no texto em que nós lemos, o povo é conduzido, depois de atravessar o Mar Vermelho, ao deserto. Inicialmente, o texto nos diz que o povo vai ao deserto de Sur. Quando algumas desses nomes, alguns desses lugares mencionados nesse trajeto que o povo de Israel faz no deserto, eles são identificáveis geograficamente, a gente consegue saber onde eles estão. Agora, alguns outros lugares mencionados nessa história, a gente não sabe muito bem onde eles estão, onde exatamente o povo estava quando diz que estava nesses lugares. Não há muita certeza, por exemplo, onde seria esse lugar chamado Mara. A maioria dos estudiosos faz ali as suas previsões de uma região onde essa cidade, onde esse lugar poderia estar localizado, mas nós não temos muita certeza. O que a gente sabe é o que o texto diz, que o povo caminhou 3 dias no deserto até chegar a esse lugar chamado Mara. E aqui o povo vive esse difícil início da sua jornada. Aqui o povo vive esse início complicado da sua saída do Egito. Depois de viver aquele período, aquele momento em que o faraó inicialmente se arrepende de tê-los deixado sair e sai atrás deles, e Deus, de maneira espetacular, faz com que o povo atravesse o mar. Aqui o povo enfrenta a sua primeira dificuldade depois da travessia do Mar Vermelho. Eles caminham 3 dias e o texto diz que eles caminham 3 dias sem encontrar água. A água é um ingrediente fundamental à vida, à manutenção da vida. O tempo sem encontrar água é mencionado aqui no texto como sendo um problema, não apenas porque o povo estava no deserto, mas porque esse tempo caminhando sem água fazia com que eles consumissem os recursos de que eles dispunham. Eles consumiam a água que eles tinham
e fazia então com que os seus recursos estivessem se esgotando. A água que eles levavam consigo ia se acabando. Essa informação sobre a experiência do povo nos ajuda a lembrar como, às vezes, a nossa própria jornada é difícil. Muitas vezes nós também nos sentimos caminhando no deserto e vemos, enquanto caminhamos, os nossos recursos se esgotando. E aí o texto diz para a gente que depois de 3 dias sem encontrar água, eles finalmente encontram água. Mas a água não é boa para beber. Eles encontram água, mas aquela água ainda não serviria para atender à sua necessidade. Eu imagino como avistar água no deserto deve ser um momento de renovação da esperança. Imagina você, depois de 3 dias caminhando no deserto, sem encontrar água, você avista água. Isso certamente renova a esperança. Agora o nosso problema está solucionado. E aqui, quando a gente pensa nisso, a gente só consegue dimensionar o tamanho da frustração que eles tiveram quando eles descobriram que a água não era boa para beber. Flávio Joséfo diz que, na história dos Hebreus, diz que ninguém poderia, naquele lugar onde as águas eram amargas, ninguém pôde beber da água, nem homens, nem animais. A água não serviu para ninguém inicialmente. Quantas vezes a gente vive na nossa vida frustrações parecidas com essa que provavelmente o povo de Israel viveu ali em Mara. A gente imagina que o nosso sofrimento chegou ao fim, a gente vê ali um oásis no deserto, uma luz no fim do túnel. A gente vê alguma coisa que enche o nosso coração de esperança. Mas logo a gente descobre que ainda não será dessa vez que a nossa necessidade será atendida. Ainda não será dessa vez que o nosso problema chega ao fim. E aí o que acontece? Depois de viver essa situação, depois de se deparar com essa situação, o povo de Israel reclama com Moisés. É isso que o texto nos conta sobre a atitude deles. Caminham 3 dias no deserto sem encontrar água, encontram água e a água não é boa para beber. O que eles fazem então? Eles reclamam com Moisés. Eles perguntam a Moisés o que é que nós vamos beber. Depois de experimentar então a libertação sobrenatural do Egito, depois de atravessar o mar aberto e ver Deus fechar o mar sobre os egípcios, essa é a primeira dificuldade enfrentada pelo povo. E diante da primeira dificuldade, eles reclamam. Aqui eu quero pensar com você sobre o fato de que, diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós temos sempre uma escolha a fazer. O povo de Deus escolheu reclamar. Provavelmente você tem na sua vida experiências com Deus. Provavelmente você tem experiências com Deus na sua história. Você deve ser capaz de olhar para trás na sua vida e identificar Deus agindo em algum momento da sua vida. Talvez até mesmo de maneira sobrenatural. Mesmo assim, diante de cada dificuldade, nós precisamos decidir se continuamos a confiar em Deus ou se nos pomos a reclamar. Diante das dificuldades que a gente enfrenta na vida, diante das águas amargas que a gente encontra ao longo da nossa jornada, nós precisamos decidir se continuamos a confiar no Deus que fez tantas coisas na nossa vida ou se nos pomos a reclamar. O que nós vemos aqui na primeira atitude do povo de Israel, na primeira dificuldade que eles tiveram, depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo reclama a Moisés. E aí qual é a atitude de Moisés que tanto nos ensina? Moisés clama ao Senhor. O que Moisés decide fazer quando o povo vem a ele com a sua reclamação é clamar ao Senhor. O caminho escolhido por Moisés foi o de clamar ao Senhor. Diante da dificuldade, ele apresenta a questão a Deus em busca de uma solução. E Deus responde à oração de Moisés.
Um arbusto é indicado para Moisés para que ele seja lançado na água, e a água então se torna boa para beber. Moisés ouve a necessidade do povo e a coloca diante de Deus, servindo como modelo. Ele ensina para mim e para você o caminho que a gente precisa seguir diante da dificuldade. Assim como nós vimos no texto, Deus continua perto bastante para ouvir as nossas orações. E Ele continua sendo poderoso bastante para abrir caminhos onde nós não os vemos, para solucionar problemas que nós não podemos resolver. Assim como Ele fez ali com o povo de Israel naquele momento. Uma coisa que chamava a minha atenção enquanto eu lia o texto, é o fato de que esse arbusto indicado para Moisés muito provavelmente já estava ali. Mas ninguém o identificou como uma solução. Às vezes a solução está bem perto da gente, mas quando oramos, quando buscamos em Deus a direção, nós conseguimos então enxergar o caminho que muitas vezes está bem diante dos nossos olhos, está bem perto da gente. Naquele lugar ali, em que tudo isso acontece, em que há essa preocupação, essa questão, essa frustração com as águas que não servem para beber, a reclamação, o momento de buscar o Senhor, a resposta de Deus, nesse lugar, o texto diz que Deus dá leis e ordenanças ao povo, prometendo ao povo recompensar a obediência. O texto diz para a gente que Deus deu leis e ordenanças ao povo e os provou ali em Mara. A promessa que Deus faz é que se eles obedecessem o Senhor, eles não seriam atingidos pelas doenças que afligiram os egípcios. Deus se identifica no texto como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Olha que coisa maravilhosa! No Egito, na saída lá do povo do Egito, naquele embate em que Faraó ainda resistia a permitir que o povo saísse, aconteceram coisas terríveis no Egito, as pragas assustadoras que alcançaram aquela nação, e o povo de Deus estava ali e viu tudo aquilo. No Egito, o povo de Deus viu o Deus que fere, inclusive com doença, com enfermidade. Talvez ainda nesse momento houvesse ali no meio do povo quem estivesse com medo de ter destino semelhante ao destino dos egípcios. A essas pessoas, então, Deus se revela como o Deus que cura. O Deus que cura, o Jeová Rafá. Mas a promessa que Deus faz ao povo, e isso eu quero destacar, é condicionada à obediência. Se vocês seguirem as ordenanças, se vocês obedecerem ao que eu estou mandando, se vocês fizerem a minha vontade, então não vai acontecer com vocês o que aconteceu lá no Egito. Meus queridos, a gente gosta de se enganar, acreditando que nós podemos viver as nossas vidas do jeito que quisermos e que Deus vai nos abençoar e cuidar de nós. Não é isso que a gente vê na Bíblia, não é isso que a gente aprende. Muitas promessas são condicionadas à obediência. E, na verdade, experimentar o melhor de Deus para a nossa vida está condicionado à obediência, a viver, a buscar viver na nossa vida a vontade de Deus. Não se engane, achando que você pode fazer o que você quiser da sua vida e Deus vai cuidar de você, vai te abençoar e vai te socorrer, porque não é exatamente assim que funciona. Quantas vezes a gente vê pessoas falando coisas a respeito de Deus ou suplicando a graça de Deus num momento, muito compenetrados em buscar a Deus, mas no momento seguinte estão envolvidos com bebidas, estão envolvidos com ações e comportamentos que desagradam o Senhor. Você precisa entender que a bênção do Senhor, o cumprimento de algumas promessas na nossa vida, ele está condicionado à obediência. O Senhor tem um caminho para a gente seguir.
e Ele está conosco, nos acompanha, nos conduz e nos protege enquanto a gente trilha esse caminho. A última coisa que o texto nos diz é que eles chegaram então a outro lugar. Eles chegaram a um lugar chamado Elim. E ali então as coisas são um pouco diferentes de Mara. Depois desse tempo de provação, depois dessas dificuldades enfrentadas pelo povo, o povo encontra então um lugar onde havia várias fontes de água e onde havia várias palmeiras. E ainda que o Flávio Josefo, na sua História dos Hebreus, destaque que mesmo nesse lugar, mesmo em Elim, a água era pouca para a necessidade do povo, a água ainda era escassa, comparado com a situação de Mara, deve ter acontecido algum alívio entre o povo quando eles chegaram em Elim. Se a gente observar, se a gente somar isso, o fato de que no próximo capítulo, no capítulo 16, continuando a história do povo ali no deserto, as reclamações já não são mais referentes à à escassez de água, mas sim à escassez de alimento. Nós podemos imaginar que houve mesmo algum alívio aqui nesse lugar chamado Elim. E esse alívio momentâneo ali para os israelitas nos lembra que Deus tem alívio para nós também ao longo da nossa jornada. Nem todos os dias serão dias sem água. Nem todos os dias serão dias de águas amargas. Mesmo no deserto, há dias de provisão e alívio para nós. Eu quero concluir essa minha palavra dizendo a você que talvez os seus dias hoje sejam difíceis. Talvez você sinta que está caminhando no deserto. Mesmo que as provisões estejam se esgotando e que você experimente algumas frustrações no caminho, decida confiar em Deus. Decida confiar ao invés de reclamar. Como Moisés, clame ao Senhor por soluções. Ele ouve e responde ao nosso clamor. Não ignore a vontade de Deus para a sua vida. E depois peça a Ele para te atender, ou para te abençoar, ou para te socorrer. Escolha obedecer e viver de acordo com a vontade de Deus e experimente o cumprimento das suas promessas na sua vida. Especialmente nos dias difíceis, lembre-se que Ele tem alívio para você durante a jornada. Como eu disse, nem todos os dias são dias sem água. Nem todos os dias são dias de águas amargas. Há dias de fontes de água e de palmeiras abundantes. Que Deus te abençoe e possa te dar um tempo renovador nessa experiência de ser aliviado pelo Senhor ao longo da sua jornada. Que Deus siga abençoando a sua vida e possa fazer desse tempo um tempo de dependência do Senhor, de cuidado do Senhor na sua vida e de fortalecimento e preparação para aquilo que o Senhor vai fazer, para aquilo que Ele tem para nós ali adiante. Amém? Que Deus te abençoe.